Bom dia, gente. Mais uma vez, na nossa aulinha aqui no momento da quarentena. Hoje a gente vai ter uma aulinha talvez um pouquinho longa, mas é para assistir o vídeo até o final, que eu vou ver lá no YouTube, tá? Sobre a nutrição das plantas e também a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas das plantas, né? Os órgãos das plantas, principalmente das plantas vasculares, tá? A gente vai entender melhor um pouquinho o que isso significa mais para frente. Então, gente, um breve resuminho aqui sobre as plantas, né? Elas são essenciais para a vida na Terra. As algas presentes nos mares e também na água doce produzem oxigênio pela fotossíntese. Elas são fundamentais por aumentar a umidade atmosférica, tá auxiliando na formação das chuvas. Então, regiões de grandes bosques, grandes florestas, as plantas elas ajudam ali no microclima daquela região, tá? As plantas são essenciais para a nossa sobrevivência porque removem o gás carbônico da atmosfera e devolvem o oxigênio, né? Então as plantas participam do ciclo tanto do oxigênio como do gás carbônico, que são dois ciclos, duas substâncias fundamentais para a vida. Servem de habitat, que a gente já estudou o que é isso, para outras espécies, né? São importantes também ali na manutenção do leito dos rios, né? As plantas ficam na margem, impedem que chegue ali sedimento, terra dentro dos rios, impedindo um fenômeno que nós conhecemos como assoreamento. E também são fontes de alimento e matéria-prima, né? Para nós seres vivos. As características gerais de uma planta. Todas as plantas são pluricelulares, ou seja, qualquer planta ela é formada por muitas células, tá? As células vegetais, elas são todas eucariontes, ou seja, possuem núcleo, né, com DNA organizado no interior do núcleo e várias organelas que contribuem para a vida da célula. As plantas são autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Como assim produzir o seu próprio alimento? Planta cozinha? Não, planta não cozinha. A gente não está falando aqui de você pegar alguma coisa e você fazer algo, trabalhar um outro ser vivo ali para poder consumir, né? As plantas produzem dentro dela as substâncias que vão ser utilizadas como fonte de energia. Então ela não precisa pegar essa fonte de energia de outro ser vivo, ela produz isso dentro do organismo dela. Tá? No início do desenvolvimento, o embrião está envolvido por uma camada de células protetoras. Tá? Algumas plantas não têm sementes, o embrião ali ele vai ser produzido de uma outra forma, vai estar disponível de uma outra forma. Outras plantas têm seu embrião ali protegido por várias camadas de células ali formando as sementes. E aí agora só para a gente ver um perfil ali de como é uma célula vegetal, a gente não vai focar hoje nas estruturas da célula vegetal, só destacar algumas coisas para vocês aqui. Toda célula vegetal tem parede celular de celulose, né? A mesma substância que a gente usa para produzir o papel, né? A parede de celulose que ajuda a célula a ter estrutura, ajuda a célula a ter rigidez e formato, tá? E tem um papel muito importante no transporte de água no interior da célula também. O vacúolo, que é essa região aqui que acumula água dentro da célula, também é uma organela típica de célula vegetal. E aqui o cloroplasto, que tem essa cor verdinha, não é sem propósito, né? O cloroplasto, ele vai ter dentro dele clorofila, que é o pigmento que ajuda a atrair a luz solar, a captar a luz solar para a fotossíntese, tá? Então a planta, uma folha, por exemplo, quando a gente olha ela, ela é verde, né, na maioria das vezes, porque as suas células são ricas em cloroplastos, que tem esse pigmento verde, por isso a gente enxerga a folha ali esverdeada. Então, vamos lá, né, para o assunto que está logo aí no início,
das páginas dos livros de vocês, que é a fotossíntese, tá? Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que as plantas fazem e alguns outros seres vivos, como as cianobactérias e as algas protistas, também fazem, que é um processo onde esses seres vivos, né, no caso aqui as plantas, elas através da água, do gás carbônico e da energia luminosa que é captada pela clorofila, as plantas conseguem produzir moléculas orgânicas, açúcares, né, que vão ser transformados ali em fontes de energia para a planta, tá? E também o oxigênio. Então, a água, ela vai entrar aqui pelas raízes, ó, essas bolinhas azuis aqui, ela vai ser absorvida pelas raízes, tá? E sair pelas folhas. Ela vai chegar lá na folha através de vasos condutores, né? Então, água e sais minerais que vêm pelas raízes, elas formam um tipo de seiva que nós chamamos de seiva mineral, e ela vai ser transportada por um vaso condutor chamado de xilema. O xilema vai levar essa seiva mineral com água até as folhas. Então, lá nas folhas, nos cloroplastos, essa água ela vai ser utilizada para liberar energia, né, através da ação da captação da energia do Sol. As folhas também elas pegam da atmosfera gás carbônico que entram por estruturas chamadas de estômatos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse gás carbônico, através dessa energia liberada, ele é transformado em outras moléculas, né, compõe outras moléculas, que por fim vão dar origem a, aqui no caso, a glicose, né, os precursores da glicose, que é a fonte, que é um tipo de açúcar, né, que é fonte de energia para as células, tá? Então, as plantas elas vão produzir seu próprio alimento, no caso aqui, os glicídios, os açúcares, e nesse processo de utilização dessa energia, né, eu também libero o oxigênio que estava lá presente na água aqui, ó. Esse oxigênio acaba se desprendendo da água e ele sai pelas folhas para a atmosfera. Então, fazendo um paralelo rapidinho, quando a gente respira, nós seres vivos respiramos, as plantas também respiram, a gente consome um alimento e libera gás carbônico. E para consumir esse alimento, a gente usa oxigênio que a gente pega da respiração. As plantas, elas pegam o gás carbônico liberado na respiração e transformam ele em alimento e devolvem para a atmosfera oxigênio. Então, a fotossíntese e a respiração, elas estão ali em equilíbrio, uma completa a outra. Então, depois que esses glicídios são produzidos aqui nas folhas, eles formam uma outra seiva, que a gente chama de seiva orgânica. E essa seiva orgânica, rica em moléculas nutritivas para a planta, ela vai ser transportada por outros vasos condutores que nós chamamos de floema. Então, elas saem das folhas e vão para todas as outras partes da planta, tá? Para o caule aqui, para as células que estão nas raízes. Então, ela é distribuída por toda a planta. Então, é um processo extremamente importante que depende, vamos lá de novo, da água, do gás carbônico, do sol, da presença de clorofila nas folhas, tá? E com esse processo a planta produz alimento e oxigênio. Então, depois que a gente falou de como a planta ela consegue se alimentar, como ela consegue conseguir a sua nutrição, a gente vai falar um pouquinho das estruturas presentes nas plantas, tá? A primeira estrutura que a gente vai ver aqui são as folhas, né? Onde vai ocorrer aí a maior parte da fotossíntese na planta. A maior parte porque em algumas espécies, em algumas plantas, a gente pode ter também fotossíntese no caule, tá? Quando a gente vê aquele caule verdinho, é porque aquele caule também ele faz um pouquinho de fotossíntese ali, né? Tem células com clorofila ali, mas a maior parte da fotossíntese é feita nas folhas. Então, as folhas elas vão ter uma estrutura chamada de limbo, que é o corpo aqui da folha, tá? Esse limbo ele tem um formato que a gente chama de laminar, é fininho, né? Você pega uma folha aí na casa de vocês, é fininha e larguinha, né? Para poder ali ajudar a captar a luz para a fotossíntese, tá?
Algumas plantas, elas têm uma folha inteira, inteirona, assim, ó. Você vê aqui, ó, o pecíolo ali, que a gente vai falar depois, que é o eixo de ligação ali com o caule, e o próprio pecíolo ele já tem a folha ali. A gente chama essas folhas de folhas simples. No caso aqui até da foto, uma folha de pereira aqui, né? Então, é uma folha simples. Quando a gente vê alguma coisa assim, ó, como a folha da roseira, ó, a gente tem a haste que vem do caule e depois parece que tem várias folhinhas, ó, uma folha, outra folha, outra folha. Na realidade, é que como se isso tudo aqui fosse uma folha só, mas ao longo do tempo essa planta foi recortando o limbo que acabou gerando, ela recortou tanto que acabou gerando várias folhas menores, ó. E a gente chama essas folhas, né, esses limbos pequenos de folíolo. Então, folha composta, ela tem várias folhinhas menores que nós chamamos de folíolo, e a folha simples, o limbo, ele é inteiro. Então eu vou ter uma folha só, tá? Continuando aqui, as nervuras. Aqui no esquema não tem apontado, mas a nervura é isso aqui, ó. São essas ramificações aqui, essas inervações presentes na folha. Lembra como parece umas veiazinhas, né, que a gente tem na mão, mas são essas inervações aqui que a gente tem na folha, e essas inervações são chamadas nervuras. As nervuras por onde passam o xilema e o floema, tá? O xilema que traz aí a seiva mineral e o floema que leva a seiva orgânica, tá? Então, essas nervuras aqui, através delas, vocês têm a passagem de vasos condutores. A gente vai ter o pecíolo, que é a estrutura que une a folha ao caule, tá? Por onde também vão passar vasos condutores. Na extremidade do pecíolo a gente vai ter a bainha. E a gente pode ter comum observar que na bainha tem uns prolongamentos de folhas, como se fosse uma proteçãozinha ali do pecíolo, que a gente chama esses prolongamentos de estípula, tá bom? E aí, se eu pegasse uma folhinha, cortasse um pedacinho dela e olhasse no microscópio, a gente vai ver algo parecido com esse esquema aqui, né? A gente vai ver agora a estrutura interna da folha. Então, a folha por cima e por baixo, nós vamos ter estruturas chamadas de epidermes, tá? Na parte superior da folha e na parte inferior, nós vamos ter as epidermes. E as epidermes são formadas ali por camadas únicas de células, né? A gente não tem uma célula em cima da outra. É uma camada única de células. No caso da epiderme superior, que fica na parte de cima da folha, a gente vai ter também uma película fina chamada de cutícula. Em algumas espécies, essa cutícula vai ser mais grossa, em outras espécies, essa cutícula vai ser mais fininha, tá? Entre as epidermes, a gente tem uma região chamada de mesófilo foliar, tá? Só lembrar que é a parte do meio da célula, da folha, né? O mesófilo ele vai ter uma diversidade de células. A maioria delas muito ricas em cloroplastos, né? Então é a região ali onde a fotossíntese ela vai ocorrer no interior dessas células e no interior do cloroplasto daquela organela que fica dentro das células vegetais. Então essa região do mesófilo a gente vai ter ali alta intensidade de fotossíntese. O mesófilo também vai ter os vasos condutores, tá? Tanto xilema como floema, que vão passar por dentro da folha, no caso do xilema, para fornecer a seiva mineral, a água, e no caso do floema, para recolher a seiva orgânica, os produtos da fotossíntese para levar para outras partes da planta. Na parte de baixo, na epiderme inferior, a gente vai ter umas estruturazinhas aqui, ó, parecem dois feijõezinhos, que nós chamamos de estômatos, tá? O estômato, ele, em alguns momentos do dia, ele vai se encher ali de água, vai abrir um orifício, né, aqui na planta, e esse orifício ele tem a função de permitir a passagem de água e oxigênio que vão sair da planta, tá? A água que ela vai estar sendo transportada lá desde a raiz e ela vai sair também por aqui, a planta ela vai transpirar
pela folha, e isso é muito importante, porque essa transpiração permite esse transporte de água desde a raiz, tá? É fundamental para isso, e também para permitir a saída do oxigênio que é produzido durante a fotossíntese. Através do estômato também é por onde vai entrar o gás carbônico vindo da atmosfera, né? O gás carbônico que é uma dos componentes fundamentais para que na fotossíntese a planta produza os compostos orgânicos, os açúcares que vão servir como fonte de energia, tá bom? Então, é muito importante falar isso porque essas moléculas que são usadas como fonte de energia, elas também viram, né, fonte de energia para os seres vivos que comem as plantas. Por exemplo, quando a gente come uma batata, a batata ela é rica em amido. E o amido ele é um composto, né, uma molécula grande formada por glicose, que é formada na fotossíntese. Então, quando a gente está comendo uma batata, a gente está comendo energia que veio primeiro lá do sol e que foi transformada em alimento para a planta, tá? Então toda a energia que chega até a gente, e a gente vai falar disso na próxima aula, ela vem da fotossíntese, primeiro, né? Então o estômato ele vai permitir a passagem, a entrada do gás carbônico, que vai ser utilizado como fonte de energia, tá? Como parte ali constituinte das moléculas que vão servir como fonte de energia. Então, depois que a gente falar da planta, da folha, a gente vai falar um pouquinho das raízes, tá? As raízes que têm a função de fixar as plantas ao solo, tá? E também de absorver água e sais minerais do solo, né? A água fundamental para a realização da fotossíntese. E a gente tem dois tipos aí principais de sistemas radiculares, né? Que são ali a região que forma a raiz toda. O sistema que a gente chama de pivotante ou axial, que ele é composto por um eixo principal da raiz com raízes secundárias, né, terciárias, raízes laterais. Então tem um eixo e ao redor dele várias raízes laterais saindo. E a gente também vai ter o sistema fasciculado, tá? Que não tem um eixo central, eu tenho vários prolongamentos de raízes saindo de uma mesma região. Então a gente classifica as plantas com raiz pivotante com raiz fasciculada, tá? A raiz fasciculada ela é típica de plantas que a gente chama de monocotiledôneas e a raiz pivotante típica de plantas que nós chamamos de eudicotiledôneas. Mas a gente hoje não vai entrar no mérito do que é uma monocotiledônea, do que é uma eudicotiledônea. Então vamos lá, a estrutura da raiz pivotante, né, daquela raiz fasciculada. Então a gente tem desculpa, gente, da raiz pivotante. Eu queria mostrar um negócio para vocês, mas não está voltando aqui o slide. Mas vamos lá. Então a raiz pivotante, ou raiz axial, não é a raiz fasciculada, ela vai ter uma estrutura, aquele eixo central da raiz pivotante, ele vai ter uma estrutura que a gente vai ver agora aqui. Lá em cima, a raiz secundária, onde a saída, né, região de ramificação, onde a gente vai ter ali as raízes secundárias se originando dessa região, logo em cima da raiz axial, da raiz pivotante. Depois a gente vai ter a região pilífera, que é uma região rica em estruturas muito semelhantes a pelos ali, que tem a capacidade de absorver água e sais minerais. Então a maior parte da absorção da raiz axial, aqui da raiz pivotante, vai ocorrer através da zona pilífera. Depois a gente vai ter uma região de crescimento, onde a gente tem a zona meristemática, né? Que é uma zona composta por células que tem alta capacidade de se dividir e que vão fazer a raiz continuar crescendo ali. Então ela vai crescendo em direção para baixo, né? Ela vai crescendo ali para dentro do solo e quem vai promover esse crescimento é a zona meristemática, nessa região de crescimento. E na ponta da raiz, a gente vai ter uma estrutura chamada de coifa. E a coifa ela protege
a extremidade da raiz contra o atrito do solo. Então a coifa é como se fosse uma capinha ali que quando a raiz vai crescendo, né, ela vai protegendo a pontinha mais sensível da raiz ali do contato com as partículas do solo. Então, falando depois da raiz, a gente vai falar um pouquinho do caule, né? O caule é a estrutura que tem a função de dar suporte para os outros órgãos das plantas, né? Então, a raiz ela vai crescer, vai formar ali o caule, e o caule vai sustentar as folhas, os frutos, né, das plantas que têm fruto, então as demais estruturas das plantas. Então a gente tem aqui, a gente vai falar hoje um pouquinho mais dos caules aéreos e dos caules subterrâneos. Tá? Os caules aéreos são aqueles que crescem para fora da superfície ali do solo, né? Que a gente consegue ver ali acima da superfície do solo. Então a gente vai ter alguns tipos aqui exemplificados. Eu botei aqui os que tem no livro de vocês, tá? Mas a gente vai discutindo aqui outros ao longo da aula. Então, o tronco, né, que é o caule presente nas árvores, né? Quando a gente olha uma árvore, ela tem um caule do tipo tronco. E ele é bastante rígido, bastante resistente e apresenta várias ramificações que nós chamamos de galhos. Então, tem uma árvore aí no quintal de vocês, essa árvore, provavelmente, se não for uma palmeira, provavelmente ela vai ter o caule do tipo tronco, tá? A haste é o caule das plantas de pequeno porte. Aqui a gente tem um exemplo de uma margarida, né? O caule é bem fininho, né? A haste é bem fininha e flexível e geralmente apresenta cor verdinha, né? Como eu falei para vocês, geralmente é um caule que ainda tem ali uma certa quantidade de fotossíntese acontecendo nele também, tá? Isso é o caule do tipo haste. O colmo é o caule típico, por exemplo, da cana-de-açúcar, tá? Ele tem poucas ramificações laterais, né? Não tem muitas ramificações laterais, e ele tem esses anéis que dividem, né, muito bem ali o tronco. Ele é todo divididinho nesses anéis. Então a gente tem o caule do tipo colmo, né, o caule da cana. E a gente também aqui tem o caule trepador, né, que é um caule que ele não consegue se sustentar sozinho, ele se desenvolve, ele vai se enrolando através de um suporte. Eu dei até o exemplo para vocês aqui do maracujá. O maracujá, ele vai se enrolando em um suporte e ali ele vai tendo as suas folhas, produzindo seus frutos, tá? Então é o tipo de caule que nós chamamos de caule trepador. A gente também tem o caule estipe, que é o caule das palmeiras, tá? O livro de vocês não tem, não coloquei aqui na aula para não confundir vocês, mas o estipe, ele é um caule também sem muitas ramificações, que ele vai ter só as ramificações no topo, né? Um caule mais lenhoso do que o colmo, por exemplo, vai ter mais madeira, né? E ele também tem algumas divisões ali, marcadinhos, anéisinhos marcadinhos. É o que a gente chama de estipe, tá? Mas o livro de vocês não trouxe esse exemplo, e aí só para poder vocês não ficarem sem conhecer esse caule. E a gente também tem os caules subterrâneos, que são caules que não eles não saem para fora da superfície do solo, ok? E aí a gente vai ter três tipos de caules subterrâneos. Geralmente os caules subterrâneos eles armazenam substâncias no seu interior, né? Eles não têm função só de fixação, só de suporte para a planta. Eles têm ali uma função também de armazenamento de alguns tipos de substâncias. Então a gente tem o rizoma, que esse aqui ele cresce bem rente à superfície do solo. Tá? A gente vai ter esse tipo de caule, por exemplo, na bananeira, no gengibre, tá? Que tem caules rizomas. Ah, professor, bananeira, mas a gente vê a bananeira ali grande para fora. Aquilo ali são folhas modificadas que dão aquela estrutura e depois elas vão abrindo nas folhas propriamente ditas. Tá? O caule mesmo está por baixo do solo, que a gente chama de rizoma. O tubérculo, que tem formato arredondado, geralmente os tubérculos armazenam bastante amido, né, bastante reserva de alimento ali. É o caso da batata inglesa, né, da batata que a gente usa para fazer batata frita, batata cozida, né? A batata na realidade é um caule, tá, da planta,
do pé de batata. E esse caule, né, o tubérculo, armazena uma quantidade muito grande de amido. E o bulbo, que é uma pequena porção de caule ali envolto em folhas modificadas ali. Então a gente tem, por exemplo, a cebola. Ela é um bulbo. Eu esqueci até de escrever aqui para vocês. A cebola, ela é um bulbo, né? Então a cebola que a gente usa aí em casa é um caule. Ela tem uma pequena porção no interior dela de caule mesmo. E por fora, né, aquelas casquinhas da cebola são folhas modificadas que formam a estrutura do bulbo. E aí, como todo ser vivo, as plantas elas são capazes de responder a estímulos do ambiente, tá? E esses estímulos, alguns deles nós chamamos de tropismos. E eles têm a ver, têm função direta aí na regulação do crescimento da planta. Um deles é o fototropismo positivo. Foto quer dizer luz, tá? Então, fototropismo é a afinidade da planta, né? O tropismo quer dizer a afinidade da planta pela luz. Então, caule é positivo o fototropismo porque ele cresce em direção à luz. Que tem um exemplo, né? Se eu tiver um vasinho de planta inclinado, o caule ele sempre vai crescer em direção à luz. Essa figura aqui também, né? Das plantinhas aqui tem uma janela e os caules aqui crescendo ali em direção à luz, tá? E a gente tem o geotropismo também. As raízes crescem por geotropismo positivo. O que é o geotropismo? É um crescimento que tem a ver com a ação da gravidade. No caso das raízes, elas crescem em direção à força da gravidade, ou seja, elas crescem para baixo, né, para o solo, para poder fixar a planta. Isso é tão verdade, vocês podem procurar depois no YouTube, no Google, que os astronautas já fizeram experiências com plantas nas estações espaciais, né? E na ausência de gravidade, a raiz ela não cresce para baixo, ela cresce para os lados, né? Porque o crescimento para baixo é um crescimento estimulado pela ação da gravidade. A gente chama isso de geotropismo. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. A aula foi um pouquinho mais longa. Eu vou deixar o link do vídeo aí para vocês no PDF, né? E façam as atividades que vão ser atividades do livro que eu vou deixar para vocês lá na plataforma. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Pessoal que não tem aí, não é lá da escola do externato, podem perguntar alguma coisa aí na descrição. Pessoal lá da escola, nos links, nas aulas do WhatsApp, né? Agora, quarta-feira de manhã, podem me procurar lá, tirem suas dúvidas, usem o espaço para tirar as dúvidas de vocês, tá? Aproveitem o momento que a gente tem juntos. Valeu, um abraço e até mais, gente.